nós sabemos que nesse processo, né, em que as pessoas abraçam a homossexualidade, tem alguns fatores externos que precisam ser considerados. Por exemplo, a educação dos pais. Tem pai que de propósito já cria o filho nem homem nem mulher. Vocês sabem disso, né? De vez em quando aparece aí na mídia um casal, especialmente lá nos países da Europa, que cria um menino sem definição, ou a menina sem definição de sexo. Então tem casais que, comprando a mentalidade da época, vão nessa onda de ideologia de gênero e dizem assim, vou deixar meu filho decidir quando ele tiver 10 anos o que é que ele vai ser. Então até lá eu vou tratar ele como menino e como menina ao mesmo tempo, ou nenhum dos dois. Não sei. Algumas escolas estão querendo isso, a gente sabe. Uma boa notícia é que a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, da qual eu tenho o privilégio de fazer parte, nós conseguimos uma grande vitória lá em Niterói recentemente, derrotando ideologia de gênero na Câmara. Eles queriam colocar nas escolas públicas e, graças a Deus, foi derrotado. Estamos brigando no que a gente pode, mas a luta é grande, né? Nós vamos falar sobre ideologia de gênero no próximo domingo, na escola dominical, que nós vamos ter uma aula só sobre isso, né? Então, eu creio que vai ser do interesse de vocês. Mas o meu ponto aqui, para voltar ao que estou dizendo, a gente sabe que a educação dos pais, a educação pública, acaba provocando isso, né? A influência da cultura e da mídia, onde isso é colocado de maneira tão aberta, né? Provoca também. Eu acho que eu já disse para vocês no domingo passado que eu estava vendo televisão e apareceu a notícia, sabe aqueles eventos de a moda masculina de verão de 2016, né? Teve um lançamento da moda masculina de verão de 2016 lá em um país da Europa. Quando eu olhei, era tudo... de homem não tinha nada. Não tinha. Os modelos tudo afeminado, com roupinha afeminada, coladinho assim, com aquele jeito, né? Uma moda masculina. É a cultura, é a época. É assim. Então é natural que num ambiente desse a criança fique confusa, o adolescente fique confuso. Então, pode acontecer que alguns até vão por um caminho, até por curiosidade, né, para saber o que é aquilo, o que é que isso representa, e dá uma dor de cabeça aos pais, né, muito grande. Abuso sexual sofrido na infância, muitos apontam para isso, que foram abusados na infância, e apontam como sendo a causa. Lares disfuncionais, onde os papéis não são respeitados, onde quem usa calça é a mulher e o homem usa a saia, não é? Então, em lares disfuncionais assim, onde os papéis não são bem definidos, a criança cresce confusa sem saber realmente, e é difícil. Pensa no menino, como é hoje. O menino nasce, é uma parteira, com exceção se nascer aqui na igreja, que nós temos bons médicos aqui que trabalham na área de parto. Tá certo? Não vou dizer o nome dele, não. Então, ele nasce é uma parteira. Quem vai cuidar dele é uma enfermeira. Quando ele for para a escola, a escolinha, vai ser uma professora. Quando ele entrar na universidade, vai ser uma doutora orientadora dele. Quando ele arrumar um emprego, vai ser uma patroa. Não é isso? E quando casar, vai casar com a mulher. E sabe quem vai fazer o casamento? Uma pastora. Cadê o modelo masculino para esse menino? O pai omisso em casa? Qual o modelo de homem que esse menino tem para dizer, eu quero ser homem, eu quero ser isso aí, ó. Cadê? Ele não sabe o que é ser homem. Nos Estados Unidos, os evangélicos têm um movimento chamado Promise Keepers, guardadores da promessa. É um movimento muito grande. Sabe qual é o objetivo desse movimento entre os evangélicos? Reunir os homens e dizer, nós vamos dizer a vocês o que é ser homem. Tem que ensinar os homens o que é ser homem hoje. Porque de um lado você tem o machismo, que deturpa o papel do homem, dizendo que o homem é machão, violento, bate em mulher e tudo mais, que é uma aberração, é pecado, do mesmo jeito. E do outro lado, o homem cresce feito um banana. Não tem masculinidade nenhuma. É feminado. Fica sem modelo. E quando tem esses modelos, às vezes é um modelo ruim na família. E o resultado é isso que nós estamos vendo aí. Então, há todos esses fatores externos, né? E mais recentemente, e algum tempo atrás, isso já está sendo abandonado, começaram a dizer que isso é um problema, né? Que isso é uma tendência que a pessoa nasce com ela. Agora, nós temos que decidir, porque eu não sei mais o que é que eles estão pensando. Porque, primeiro, de um lado, você vê gente dizendo, não, o homossexual, ele nasce homossexual.
Mas agora estão dizendo que não, que é uma questão de escolha, é uma questão de gênero. Ou seja, você nasce de um jeito, mas depois você pode escolher ser outra pessoa. Então a gente não sabe nem o que estão pensando agora. Nasce assim ou não nasce? Porque se nasce, não tem isso de ideologia de gênero. E se ideologia de gênero é verdade, então não é uma coisa de nascimento. Fica essa confusão toda que estão trazendo e discutindo aí, não é? Então, meus queridos, nós não podemos ignorar esses fatores, mas uma coisa também, não tem nada errado nós reconhecermos que tem gente que vai por esse caminho por criação, foi abuso na infância, influência dos amigos, a moda, nós não estamos negando isso, mas uma coisa que nós queremos que também não seja negado é que esse é um problema que começa aqui. É um problema do coração, é um problema da corrupção do coração humano. O texto é muito claro, a palavra de Deus é muito clara a respeito desse tipo de coisa. E nós precisamos estar atentos e claros com relação a isso. Finalmente, qual o castigo que Paulo menciona aqui para a prática homossexual? Ele mencionou no final do verso 27, não é? Homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo se refere aqui a uma punição que é recebida ao mesmo tempo das relações. Diz que é merecida e que é neles. Existem várias possibilidades. A própria degradação moral que a pessoa experimenta, e não se iluda, embora o nome seja gay, e a palavra gay significa feliz e alegre em inglês, isso não retrata a vida de muitos deles. Isso não retrata a vida de muitos deles que sofrem e têm problema de depressão, problema de identidade, uma luta muito grande. Então, pode ser uma referência a alguma forma de flagelo, dor espiritual, psicológica ou física, a própria degradação é que a pessoa se submete a fazer uma coisa que não é natural, por mais que ela queira pensar que está fazendo uma coisa natural. Mas há consequências para esse tipo de procedimento. Encerro fazendo a seguinte pergunta: o que é que o texto nos ensina? Eu vou começar com algumas afirmações e terminar com as negações. O texto afirma que sexo e gênero são definidos biologicamente, macho e fêmea, são definidos na criação. A gente é aquilo que a gente nasceu. É claro que a sociedade e o convívio com os pais vai nos ajudar a confirmar isso, a amadurecer e sermos aquilo que já somos por nascimento, verdadeiros homens e verdadeiras mulheres. Esse é o papel da família e o papel da sociedade, desenvolver aquilo com que nós já nascemos. Então, nós não podemos aceitar a ideologia de gênero. Segundo, nós afirmamos que a homossexualidade ela não é genética e, portanto, ela não é irresistível, mas é uma decisão que o indivíduo toma. Terceiro, a vasta aceitação, prática e defesa da homossexualidade em nossos dias mostra o juízo de Deus sobre nossa geração. Quarta afirmação: há perdão e libertação no Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios sobre esse mesmo assunto, no capítulo 6, ele afirma ter conhecimento de pessoas que tinham sido assim, mas que foram mudadas. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Ou seja, Paulo conhecia gente que tinha sido sodomita, efeminado, praticante da homossexualidade. Paulo conhecia alguns, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A mudança, a perdão, a libertação, a transformação. E o que isso tem a ver conosco em termos práticos? E eu queria que você pensasse nas seguintes coisas aqui, e eu agora estou fechando mesmo, não é? Vou fechar mesmo. Eu queria que todos nós prestássemos atenção nesse ponto. Note que o apóstolo Paulo não está tratando a homossexualidade como sendo o pior pecado de todos. Veja que, a partir do verso 28, que nós veremos mais adiante na próxima vez, Paulo dá uma lista de quase 20 atitudes que ele considera igualmente como sendo erradas.
Nunca no Novo Testamento a questão da homossexualidade é tratada isoladamente, mas sempre em conjunto com outros comportamentos. Por isso é muito errado a gente olhar para a homossexualidade como sendo pecado sem perdão. E algumas das reivindicações do movimento estão corretas. Às vezes a igreja é homofóbica mesmo. Ela rejeita mesmo. Ela não aceita. Às vezes na própria família. Vê como sendo uma coisa odiosa, que tem que ser combatida. A Bíblia não nos ensina que a homossexualidade é o pecado sem perdão. Só tem um pecado sem perdão na Bíblia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a homossexualidade não é esse pecado. Há outros pecados que a Bíblia trata: prostituição, adultério, fornicação, que é sexo entre gente que não é casada, trata com o mesmo rigor. Então é muito errado quando a igreja elege essa atitude aqui como sendo o ápice, o clímax de todos os pecados de imoralidade. Está errado isso. Nós temos que chamar o arrependimento todo mundo. Não é só quem está vivendo nessa prática da homossexualidade, mas chamar o arrependimento o adúltero, o imoral, que vive na prostituição, quem trai a mulher, quem trai o marido, o namorado que vai para a cama. Tem que chamar o arrependimento do mesmo jeito. Homofobia está errado. E nós repudiamos qualquer violência feita a uma pessoa só porque ela é homossexual. Repudiamos. Está errado isso.